Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula virtual do curso de Física 1. Essa disciplina ela é do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. E eu sou o professor Christian, tá ok? Sejam bem-vindos a mais um curso, a mais uma discussão sobre movimento uniforme. Eu postei um vídeo para vocês, descrevendo todo o comportamento do movimento uniforme. Eu detalhei cada uma de suas propriedades, trabalhei com referencial, trabalhei com trajetória, trabalhei com deslocamento, com variação do tempo, mudança de intervalos de tempo, trabalhei com o conceito de velocidade. Vimos que no movimento uniforme a principal propriedade do movimento uniforme é a velocidade constante. Então foi muito importante a gente ver também a possibilidade, né, quando que é possível que o movimento uniforme aconteça. Várias situações coloquei para vocês e a gente chegou no final da nossa discussão na forma de representação do movimento uniforme. E a gente viu que ele pode ser representado através do fenômeno. Primeira coisa, o fenômeno, você tem que observar o fenômeno. É uma situação física. Você tem que observar o fenômeno. Do fenômeno você pode coletar, né, informações. E as informações você pode transformar numa tabela de valores. Posição e tempo. Posição inicial, tempo inicial. Posição 1, posição 2, tempo 2. Posição 3, tempo 3. E assim vai. Para cada valor de posição você tem um valor de tempo correspondente. Foi isso que aconteceu. Essa é a primeira forma que a gente tem de representar um movimento. A segunda forma de representar um movimento é que desse gráfico, dessa tabela, você obtém um gráfico. Já fui falando do gráfico. Porque gráfico e tabela estão muito relacionados. Então, se você tem uma tabela de pontos, você pode jogar no Excel. Pega esses valores e joga no Excel. Você vai ter a curva, né, ou a figura que vai representar, o gráfico que vai representar aquele movimento. Quando você tem uma tabela de pontos, vai no Excel, pega essas informações, joga no Excel que você vai construir o gráfico. E aquele gráfico vai representar o movimento que você está estudando. Né? No caso aqui, a gente está trabalhando com cinemática, a parte de mecânica e específica cinemática. Mas você pode ter uma tabela de valores de vazão por tempo, volume por tempo, vazão. Então você pode ter uma tabela de pontos para você medir vários fenômenos físicos, elétricos, mecânicos, termodinâmicos, vários, não só mecânicos, certo? Mas termodinâmicos, elétricos e assim vai. Uma gama gigante de vários fenômenos que a gente pode utilizar. A gente analisa o fenômeno, faz a observação do fenômeno, caracteriza cada um dos elementos do fenômeno, isso é importante, vê se você consegue caracterizar cada um dos elementos do fenômeno e tenta obter informações. As informações têm alguns elementos que são constantes, outros variáveis. O que você pode tirar de informação? Você está fazendo um estudo de um determinado fenômeno físico. E aqui a gente vai caracterizar, nesse momento, o movimento uniforme. Então, aqui eu coloquei para vocês, como tema da aula de hoje, como a gente discutiu o movimento uniforme, que a gente discutiu, voltando, a tabelinha de valores, né, que representa o fenômeno. Depois, o gráfico que representa a tabela, comportamento. E a gente viu que no gráfico do movimento uniforme é uma reta. A figura construída é uma reta. E depois dessa conclusão de um fenômeno observado, que a gente, depois da tabela, construiu um gráfico, verificamos que esse comportamento é parecido com uma ferramenta matemática muito utilizada, que é a equação de primeiro grau, que eu posso associar com as propriedades da equação de primeiro grau. Do gráfico, eu tiro a equação matemática que representa aquele movimento. E eu, com a equação matemática que representa aquele movimento, a equação matemática que representa aquele fenômeno, eu posso começar a fazer previsões. Eu não preciso mais nem de ter o fenômeno em si.
Eu preciso somente caracterizar, entender o que estava acontecendo. Eu não preciso fazer o objeto se deslocar mais, não preciso. Eu só preciso de ter as informações para aquele fenômeno. E depois do gráfico e da equação matemática, a equação matemática me dá todas as informações e a gente precisa trabalhar com as equações matemáticas. Tá ok? Bom, eu estou prevendo, e propondo aqui para vocês a resolução de 3 exercícios da nossa lista. O exercício número 23, o exercício número 23, o número 33 e o número 41. 23, 33 e 41, tá ok? Então, por favor, pegue sua lista de exercícios, acompanhe comigo. Se você ainda não pegou a sua lista de exercícios, está na nossa sala virtual do curso de Física 1, baixa lá o arquivo. A nossa listinha é composta de 41 exercícios. E agora você tem condições de tentar resolver, pelo menos tentar resolver, os 41 exercícios. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos lá, minha amiga. Nesse momento de confinamento, a gente sente um pouco de tédio de estar só trancado dentro de casa. Não é só dormir, não é só estar dentro de casa assistindo televisão, mas a vida está lá fora, a vida está fora do portão de casa também. A vida está dentro de casa e fora de casa. E a parte agora que é a vida fora de casa, nós estamos restritos. Então a gente precisa se reinventar, a gente precisa se envolver com os elementos. A vida tem que continuar. Né? Então eu estou aqui em casa, você na sua casa, eu gravando aula agora, você depois a gente vai assistir, vai discutir a nossa aula juntos depois, né? E vamos em frente. É assim que funciona, ok? Por enquanto é assim que funciona. Então, a minha previsão é fazer o exercício 23, 24, 23, 33 e 41, tá ok? Vou resolver esses 3 exercícios com vocês. Depois, no chat, você pode me dizer, ok, já tentei resolver o outro exercício e não consegui. Vamos conversar a respeito? Vamos conversar a respeito. Resolve o exercício para mim, manda. Eu resolvo aqui, mando o exercício para você. A gente discute junto, tá ok? Será um prazer estar junto com vocês. No exercício 23, ele fala o seguinte: uma partícula move-se em linha reta, obedecendo à função horária S igual a menos 5 mais 20t no sistema internacional. Somente nessa frase, ele me deu todas as informações do movimento. Uma partícula move-se em linha reta. Aqui já falou do ponto material, não é corpo extenso, é ponto material. Falou da trajetória, que se desloca, se move em linha reta, então tem deslocamento, tem mudança de posição, tem mudança de tempo. Olha só a quantidade de elementos que tem. Tem velocidade, porque se mudou a posição, mudou o tempo, ΔS dividido por ΔT, eu tenho velocidade. Sim. E ele fala no sistema internacional. O que significa isso? Ele já me deu as unidades de medida. E as unidades de medida aqui ficaram bem claras. Posição, metros. Tempo, segundos. Lembra que a gente discutiu o sistema de unidades em aulas passadas? Que a gente discutiu unidade de comprimento, massa e tempo. Unidade de comprimento, a gente falou em centímetros, a gente falou em polegadas, a gente falou em jardas, a gente falou em milhas, né? Falou de várias unidades de comprimento e a do sistema internacional, metro. Unidade de tempo, a gente falou de minutos, horas, segundos, a gente falou de unidade de tempo de semanas, de meses, de anos, de séculos. A gente falou dessas unidades de tempo. E falamos da unidade de tempo segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então ele não precisa dar especificamente a unidade de medida. Ele falou sistema internacional. Acabou. Sistema internacional fechou. Unidade de comprimento, metro, e unidade de tempo, segundos. Então ele falou que uma partícula, ela se desloca, move-se em linha reta, obedecendo a função horária. A função horária, S igual a menos 5 mais 20t. 20t.
E aí ele vai pedir algumas coisinhas para gente. Ele vai pedir a posição inicial da partícula, a velocidade da partícula, e a letra C, a posição da partícula no instante t igual a 5 segundos. Se desloca de acordo com essa equação no sistema internacional. Legal. Essa equação do movimento dessa partícula, ela segue um padrão. Se você não lembra do padrão, vamos recordar um pouquinho do movimento uniforme. A equação do movimento uniforme. Por que do movimento uniforme? Quem são os elementos nessa equação que são constantes? Menos 5 e 20. Eu não sei quem são, mas eu vejo 5, menos 5 e 20. E vejo elementos que são variáveis. O S de posição e o T de tempo. Então, tempo e posição. Qual o expoente de cada uma dessas letras? 1. Equação de primeiro grau. Se eu colocar valores, substituir valores de tempo, porque se ele se move, se ele sai da posição, então o tempo inicial é igual a 0. 0 vezes 20, 0. Menos 5, menos 5. Eu já sei a posição inicial. Posição inicial porque eu liguei o cronômetro e o tempo é igual a 0. Tempo igual a 1 vezes 20. 20 menos 5, 15. A posição desse objeto, dessa partícula, no tempo igual a 1 segundo, a posição 15. E assim vai. Você vai substituindo valores. Lembra que no final do nosso vídeo sobre movimento uniforme eu extrapolei para 2 horas? Para 1 hora, né? 3.600 segundos para 1 hora. A gente falou em alguns segundos, eu falei assim, não, e agora? Daqui a 1 hora, onde que esse objeto vai estar? 1 hora, 3.600 segundos. Utilizei na equação, eu calculei a posição desse objeto depois de 1 hora. Então, nesse exercício 23, o que ele quer? Ele quer que você identifique os elementos. Identifique comigo os elementos aqui. Ó. A posição inicial, letra A. Ele quer, letra A, posição inicial. Posição inicial. Letra B. O que ele quer? Velocidade da partícula. E a letra C. O que ele quer? Ele quer a posição da partícula, mas em um tempo específico. Posição da partícula no instante t igual a 5 segundos. Ele quer saber aonde que essa partícula vai estar, na posição dela, quando a gente olhar no relógio, olhar no cronômetro e ver a marca de 5 segundos. A gente vai ter que identificar a posição dessa partícula. Como é que eu resolvo esse tipo de exercício? Esse tipo de exercício é um exercício comparativo. Ele me dá uma equação e eu vou usar a equação geral do movimento uniforme e fazer um comparativo. Qual é a equação geral do movimento uniforme? S é igual a SI, posição inicial, mais VT. Eu pego a equação geral e vou fazer uma comparação com a equação do movimento dessa partícula. Porque se os números mudarem, pode ser o movimento de outra partícula. Nesse caso aqui, é dessa partícula específica, nesse caso, tá ok? E aí a gente vai ver que alguns elementos que ele pediu aqui, ó, na letra A e na letra B, estão amarrados diretamente na equação. Compara a equação S igual a S, igual, igual, igual. Menos 5 igual a SI, posição inicial, mais 20 VT. Então é comparativo, meu amigo e minha amiga. Comparativo, meu amigo e minha amiga. Você compara valores. E aí a gente conseguiu obter... Puxa vida, que eu não acredito que seja só isso. É só isso. Puxa vida, então eu estou entendendo física. Então, você está entendendo física. Porque é só isso. Identifique, então, a posição inicial. Letra A. Letra A. Você tira do comparativo. Direto.
do comparativo, equação que você tem com a equação do movimento. Então, a equação do movimento que nós temos é uma ferramenta que a gente tem, é um padrão. E aí depois a gente compara. Pode ser que essa equação não fosse a ideal. Então, o que a gente teria que fazer? Usar e comparar com uma outra equação. Entendeu? Então, é assim que funciona. Tá ok? Então, vamos lá. Na letra A, ele pede a posição inicial. Posição inicial é igual a menos 5. Menos 5, qual é a unidade de comprimento aqui? Menos 5, unidade de comprimento do sistema internacional. Menos 5 metros. Cristian, mas posição pode ser negativa? Meu amigo, a posição pode ser negativa. Se você tem um sistema de referência, onde você tem a origem das posições, marco zero. À esquerda, valores positivos. À direita, valores positivos. À esquerda, valores negativos. Aqui eu coloco, por exemplo, 5, 10, 15, menos 5, menos 10, menos 15, sei lá. Isso daqui significa que ele saiu na posição 5 metros em relação ao meu sistema de referência à esquerda do meu sistema de referência. Então, o meu objeto, o meu batmóvel, ele está aqui, ó, no ponto A. E aí eu não sei para onde que ele foi. Nós vamos ter que analisar um pouquinho melhor. Mas ele está lá, no ponto A. Posição inicial. Está aqui na equação, posição inicial. Letra B. A letra B, ele quer a velocidade. Comparativo, meu amigo. Comparativo. Velocidade 20. Positivo ainda, né? 20. Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? A unidade de velocidade é comprimento por tempo. Então, é metros por segundo. Christian, não acredito que é só isso. Meu amigo, por que você não acredita? Você acredita em tantas outras coisas, certas ou erradas? Acredite em uma coisa certa. Tá aqui. Tá ok? Ok. Letra B. Letra C. A letra C não é uma visualização direta. Ele quer saber qual é a posição, ele quer saber qual é a posição agora, aonde essa partícula se encontra, ou ela vai se encontrar, porque é tempo futuro, qual é a posição da partícula depois de 5 segundos. Quer dizer, no tempo futuro, ele quer que você faça uma previsão. A posição inicial eu já sei de onde que ela saiu, no menos 5. E a posição final, no tempo igual a 5 segundos, eu tenho que calcular. E na letra C, como é que eu calculo? Eu pego a equação que ele me deu, eu pego a equação dada, S igual a menos 5 mais 20t, e substituo na posição tempo, eu substituo tempo igual a 5 segundos. Eu vou identificar a posição onde esse objeto estará depois de 5 segundos. Então, a posição é igual a menos 5 mais 20 vezes 5. 20 vezes 5 mais 5. 20 vezes 5 dá 100. Menos 5. Posição de 95 metros. Confere para mim os cálculos. Confere para mim, por favor. Ah, Cristian, por que você pega a calculadora? Imagina fazer 20 vezes 5 menos 5. Eu quero mostrar para você que quem tem que se preocupar com as continhas, multiplicar, é a calculadora. O que eu tenho que me preocupar é o que ela não pode se preocupar, com o estudo do fenômeno. Depois você só vai inserir dados. Inserir dados na calculadora
para ela fazer as contas, fazer os cálculos que você quer que ela faça. Então acostume a utilizar a sua calculadora, por favor. Acostume a utilizar a sua calculadora. Então, meu amigo, olha só. Se ele saiu da posição inicial, agora vamos discutir um pouquinho mais para a gente aprender, né? Se ele sai da posição inicial de menos 5 metros, ele se desloca com uma velocidade de 20 metros por segundo, depois de 5 segundos ele vai estar aonde? Se você olhar no meu sistema de referência lá, que eu fiz de 5 em 5, ele vai estar à esquerda, à direita ou na origem da posição, na origem dos espaços. Ele não vai estar à esquerda, Cristian, porque deu positivo. Ele não vai estar na origem, porque não deu zero. Ele vai estar à direita. Ele vai estar aqui, ó, no 95, extrapolando aqui, ó, 95 metros. Extrapolando. Ele vai estar aqui, ó. Então, depois de 5 segundos, com aquela velocidade de 20 metros por segundo, e ele saiu com a posição de menos 5, o deslocamento desse objeto é para a direita, positivo para a direita. E a posição só tende a aumentar, porque a velocidade é positiva, movimento para a direita. Ok, pessoal? Então preste atenção. Eu fiz aqui um esboço, ele nem pede para a gente fazer um esboço. Mas eu entendo física visualizando o fenômeno. E eu sou assim. Eu consigo ver física visualizando o fenômeno. Eu pego as informações, tento descrever o sistema que eu tenho, que eu estou observando, e depois disso eu analiso a situação e vejo o que eu preciso fazer. E o que eu precisava fazer, primeiro é um comparativo de valores, direto da equação, e depois um cálculo identificando uma situação futura, né? Fazer uma previsão, uma condição futura, aonde ele vai estar depois de 5 segundos. 95 metros. Esse é o ponto da minha trajetória que esse objeto se encontra. Tá ok, pessoal? Então esse é o exercício número 23. No exercício 23 ele pede para a gente, através de uma equação, letra B, um comparativo, e depois, na letra C, um cálculo. Um cálculo de previsão, um cálculo futuro, aonde essa partícula vai estar. Depois que você descreve toda a situação da partícula, todas as condições envolvidas, você agora consegue me dizer onde ela se encontra. Tá ok? Beleza. Então fizemos o exercício número 23. Vamos partir para o exercício 33. Tá ok? Ô, Cristian, mas não apaga, não, eu estou copiando, Cristian, calma. Não. Meu amigo, você não está em sala de aula física, você está em sala de aula virtual. Então, se eu fiz exercício e apaguei, você pode voltar um pouquinho o vídeo e você pode assistir o início da discussão ou o ponto que você ainda não analisou. Tá ok? Então, calma, a vantagem aqui é que a aula gravada é a aula que você pode assistir várias vezes, hein? Olha só que legal. Você pode se desenvolver, né, no seu ritmo e vai analisando a aula gravada, tá ok? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Vamos fazer o exercício número 33. O exercício 33 da lista de Física 1 sobre cinemática, ok? O exercício 33. 33, ok? Um ponto material movimenta-se segundo a função S igual a 12 menos 4t no sistema internacional. Parou. Nessa única frase, ele me dá todas as informações possíveis e imagináveis. Olha só o que a física pode promover para a gente. Numa única frase, ela te dá todas as informações do fenômeno, ela te dá todas as características para você visualizar o fenômeno. E é isso que ele colocou para nós aqui. Um ponto material. Então não é corpo extenso. É um ponto material. Esse ponto material pode ser um ônibus, pode ser um trem, pode ser um avião, pode ser um átomo, pode ser o Christian, pode ser a Terra,
Pode ser o sistema solar? Pode, em relação ao que você está analisando. Ok? Então ele falou partícula. Ok? Ele falou um ponto material. Movimenta-se segundo. Movimenta-se. Quer dizer que ele muda de posição. Tem deslocamento. Se tem deslocamento, daí foi medido no tempo. Teve variação do tempo. Teve deslocamento, teve variação do tempo. Delta S dividido por delta T. Teve velocidade. Como é que a velocidade se comporta nesse tipo de movimento? Depois ele fala o seguinte: movimenta-se segundo a função S igual a 12 menos 4T. Ele me deu uma equação de movimento aqui, ó. Então ele fala que um ponto material, movimenta-se seguindo essa função aqui, ó. S é igual a 12 menos 4T. E uma coisa que ele fecha com maestria, o sistema de unidades. Posição, metros. Tempo, segundos. Velocidade. Pô, Cristian, eu não sei qual é a velocidade aí. É lógico que eu sei, que olhar para a equação você já sabe. Nós já fizemos o exercício anterior, o 23, e a gente já discutiu isso daí, mas tudo bem. Finge que a gente não sabe. Eu já sei qual é o valor da velocidade ali, e ela é metros por segundo. Eu sei também quem é a posição inicial ali. E o valor, a unidade é metros. Né? Mas não vou contar agora, vou contar daqui a pouco. Ele fala o seguinte: faça o gráfico dessa função no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. Puxa vida, Cristian, é gráfico, mas eu não aguento isso. Eu não sei fazer gráfico, puxa vida. Calma. Primeiro, eu tenho um fenômeno envolvido. Um ponto material se movimenta de acordo com a equação. Eu falei para você que tem 3 formas de você representar um movimento. O tabelão, que está relacionado ao fenômeno, o tabelão, a equação e o gráfico. Mas isso não quer dizer que seja nessa ordem não, meu amigo. São esses 3 elementos. Ele me deu a equação. Opa, desculpa, não pode fazer o movimento. Ele me deu a equação. Da equação, eu posso ter uma tabela de pontos e dessa tabela de pontos eu construir o gráfico. Puxa vida, matou geral, Cris. Matou geral, exatamente. Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer aquilo que... Primeiro, eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um comparativo com o que a gente fez no exercício 23. Eu vou pegar a equação padrão. S é igual a SI inicial mais VT. E vou fazer um comparativo de valores. Posição inicial, 12 metros. 12 metros. Velocidade, menos, porque a equação é positiva. Por isso que eu deixei o mais ou menos sozinho ali mesmo, foi de propósito. A velocidade, a equação geral é sempre mais. Mas você tem um sinal de menos ali. Quer dizer que aquele menos não é da equação. Aquele menos é do número. Então a velocidade é de menos 4 metros por segundo. Unidade medida, metros por segundo. Tá ok? Então a gente já sabe a posição inicial e a gente sabe a velocidade desse objeto aí. Bom, como ele pede para a gente construir o gráfico, ele quer o gráfico Que gráfico ele quer? Ele quer, faça o gráfico dessa função. Então é posição por tempo. Posição por tempo. Sistema de coordenadas cartesianas, é assim que representa. Posição por tempo. Significa que esse cara aqui vai ser o eixo Y e esse cara aqui o eixo X. Posição, eixo vertical, tempo, eixo horizontal. O sistema de coordenadas cartesianas. Lá no sistema de coordenadas cartesianas você tem o eixo X, que é o horizontal, e o Y, o vertical. Física, movimento uniforme, você tem o vertical, posição, e o horizontal, tempo. Ok?
Mas antes de construir o gráfico, que eu não sei o que fazer, né, para construir o gráfico, eu sei o seguinte, é uma equação de primeiro grau. Isso daqui, eu não sei ainda como é que vai ser a construção do gráfico, mas eu sei qual vai ser a figura que eu vou obter lá no final, uma reta. E eu ainda, além de saber que é uma reta, eu sei aonde vai começar essa reta. Essa reta ela vai começar na posição inicial, por 12 metros. Caramba, olha, o cara é mágico, hein? O cara é voodoo, é evidente. Posição inicial, cara, 12 metros. E eu sei até qual vai ser a inclinação dessa reta. Cristo, não. Você está ficando maluco aí na sua casa. Você não fez nada ainda, você está só discutindo a equação comigo. E olha só a quantidade de informação que você conseguiu obter. Sim, meu amigo. Minha amiga, posição inicial, 12. Lembra da equação de primeiro grau? O número que está sozinho é o coeficiente linear da equação. Coeficiente linear é o ponto onde a reta cruza o eixo vertical. E na física não tem a parte negativa do horizontal. Então ela começa aqui, ó, no eixo vertical. Então no 12 vai estar marcado aqui, ó, posição inicial. Depois, menos 4, velocidade. No sistema de coordenadas cartesianas, o número que está junto com a variável, que aqui no caso a minha variável é t por ser física, mas no sistema de coordenadas cartesianas a variável independente, né, é o x, porque aqui é um jogo, né, de variável dependente e independente. A variável independente é o tempo, ou o x na equação do primeiro grau. E a variável dependente, que depende, na física aqui é o s, posição, e lá no sistema de coordenadas cartesianas é o y. Ok? Você vê, dá para a gente fazer um paralelo. A partir do momento que você associou movimento uniforme com a equação da reta, a equação do primeiro grau, dá para a gente fazer o link entre as duas situações, a física e a matemática. Tá ok? Então, eu sei também até a inclinação dessa reta. Puxa vida, Cristo. Porque se o coeficiente, né, coeficiente angular, que é o número que está junto com a variável, ele for negativo, eu tenho uma reta decrescente. Se ele fosse positivo, crescente. Lembrando a vocês que uma reta crescente é esse carinha aqui. Independente de quem seja, eu vou colocar x e y. Esse comportamento. Porque o ângulo, em relação ao eixo x, ele é menor que 90 graus. E uma função decrescente, quando o ângulo formado entre a reta e o eixo x forma um ângulo maior que 90 graus. Cris, então você está falando que vai ser aquele cara lá? Vai ser, né? Vai ser. Vai ter aquele comportamento. Olha só a visualização que eu tive só olhando para a equação. Aqui é a posição inicial, 12 metros. Fisicamente, eu não vou ter essa parte negativa aqui não, meu amigo. Não vou ter. Porque não tem tempo negativo. Esse eixo aqui é do tempo. E esse eixo aqui é da posição. Posição pode ter positivo e negativo. Tanto faz. Cris, você já fez o gráfico? Não, eu fiz um esboço. Aquele ali não é o gráfico, ali é um esboço. Se eu pedisse para você, construa ou dê o esboço do gráfico que representa esse movimento. Então isso daqui acabou. Mas ele não pede isso, ele pede o gráfico. Construa o gráfico. E para eu construir o gráfico da posição em função do tempo, ele nem me fala o intervalo, no intervalo de 0 a 4 segundos. Ah, ali eu não tenho intervalo. Eu sei que o 0 está aqui no cruzamento. Mas aonde está o 1, o 2, o 3, o 4? Não sei. Aquilo ali é só um esboço. Então o que a gente vai precisar de fazer? A gente vai precisar fazer uma tabelinha de valores. A gente vai ter que obter valores. Tabelinha para a gente construir o gráfico. Então eu vou usar a equação que ele me deu sobre esse movimento. E a tabela que eu faço é essa daqui. Ó. Desculpa, primeiro começa com tempo. Tempo em segundos.
primeira coluna. Tempo em segundos. Então aqui eu vou colocar os valores de tempo. Que tempo que eu vou colocar? 0, 1, 2, 3 e 4. Foi o que ele falou. No intervalo de 0 a 4 segundos. Depois, segunda coluna da equação. Segunda coluna do gráfico, da tabela. Segunda coluna da tabela. Eu pego a equação. S igual a 12 menos 4t. E a terceira coluna da minha tabela é posição calculada em metros. Essa é a minha tabelinha construída em que eu vou obter valores relacionados ao tempo. 1, 2, 3, 4 segundos. Então, para cada um desses valores, nesse intervalo de 0 a 4 segundos, eu vou substituir no valor, esses valores no tempo, na variável independente, e vou calcular a variável dependente. Vamos substituir valores? Como que você vai fazer, Cristian? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer tudo em vermelho aqui, ó. S igual a 12. Vou apagar aqui que o 12 não ficou legal. S igual a 12 menos 4 vezes 0. Primeiro valor do tempo. No lugar do tempo, coloquei 0. Menos 4 vezes 0 dá 0. Posição 12. O que eu falei para você só olhando a equação? Posição inicial igual a 12. Posição inicial começa no 0 segundos. É quando você liga o cronômetro. É a partir daqui que começa. O jogo começa a partir do 0. Ligou o cronômetro, o juiz apitou. Vamos que vamos. Está aqui, ó, 0, 12 metros. 0, 12 metros. Ah lá o meu esboço, eu estou olhando nele. Continua, Cristian. Posição igual a 12, menos 4 vezes 1. 1 segundo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Menos com mais dá menos, menos 4. 12 menos 4 dá quanto? 8 metros. 8 metros. 12 menos 4, 8 metros. Continua. 12 menos 4 vezes 2. O tempo está crescendo, tá ok? Vamos indo, vamos identificando a posição. Posição inicial igual a 12, 8, e agora vamos ver. Menos 4 vezes 2, 4 vezes 2 é 8, mas menos com mais dá menos. Menos 8. Então eu tenho 12 menos 8 dá quanto mesmo? 4. 4. Olha só. Isso mesmo. Substitui o restante. S igual a 12 menos 4 vezes 3. S igual a 12 menos 4 vezes 4. Quanto que vai dar isso daí? Ah, Cristian, eu já fiz a continha. Você vai pegar a calculadora? Sim, meu amigo. Acostuma usar essa calculadora. Você tem calculadora para guardar, simplesmente? Ou é para usar? Usa a calculadora. E eu tenho aqui, ó, 12 menos 4 vezes 3. Deu 0. 4 vezes 3, 12. Menos com mais, menos. 12 menos 12, 0. Depois de 3 segundos, ele cruza o eixo da posição no 0. No 0. Para o tempo igual a 3 segundos, ele está no 0 metros. Ele está aqui, ó. 3 segundos, 0 metros. Ele está aqui, ó. Posição inicial, 3 segundos e vai embora. 12 menos 16. Isso daqui dá quanto?
12 menos 16. Não tenha preguiça de usar a calculadora. Ah, mas isso daí é muito simples, Cristian. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo com o fenômeno, com a discussão. Você viu que tudo que eu discuti anteriormente, a calculadora não faz. É você que tem que fazer. Menos 4. Então, a partir dos 3 segundos, que ele passa aqui pela origem da posição, né? A origem dos espaços, os espaços aqui, as posições agora são negativas. Se você substituir valores, maiores valores aqui para o tempo, você vai ter maiores valores negativos para a posição, que é justamente essa parte do intervalo aqui. E ele vai embora, sei lá até quando. Eu sei de onde que ele saiu, mas eu não sei aonde que ele vai chegar. Eu só sei onde ele vai chegar se você me definir o tempo. Depois de 3 segundos, depois de 2 segundos, depois de 5 segundos, depois de 1 hora, depois de 2 horas, depois de 3 dias, se o movimento continuar acontecendo, ele vai sempre vai ter esse comportamento aí, tá ok? Vamos fazer o gráfico? Veja, mas como é que você sabe que eu posso fazer o gráfico? Porque eu tenho uma tabela já de valores. Tempo, posição. Vamos fazer os eixos aqui? Vamos definir os eixos? Vamos sim. Aqui, ó, o gráfico. Eixo horizontal, eixo vertical. Eixo horizontal, eixo vertical. Vamos lá. Posição, desculpa, tempo em segundos. Tempo em segundos, tá lá. E aqui, posição em metros. Sistema de coordenadas cartesianas, olha que legal. Sistema de coordenadas cartesianas. Vamos fazer a graduação do sistema internacional, do sistema de coordenadas cartesianas aqui? No cruzamento é 0. O tempo variou de quanto a quanto? O tempo variou de 0 a 4. Então eu vou colocar no eixo horizontal, números que representem o eixo dos tempos aqui. Olha só, você pode usar valores unitários, como a gente tem aqui. Você pode fazer valores múltiplos de 2. Você pode ter valores múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 5, depois múltiplos de 10, múltiplos de 15. Então, depois a construção dos gráficos, você tem que tomar cuidado, porque tem umas regrinhas para você construir o gráfico. Não é simplesmente, eu acho que é assim. Não. Aqui eu tenho que respeitar, porque esses valores aqui têm que ser representados no eixo. 0, 1, aqui são valores unitários. Então, o Christian vai usar valores unitários também para representar esses valores aqui. Então, eu vou ter que identificar o intervalo de tempo, e cada um dos intervalos tem que ter, as distâncias devem ser iguais. Se eu falo que aqui, no primeiro intervalo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, olha só. Cada um dos intervalos deve ter a mesma distância de construção. Aqui não é distância de tempo, não. Aqui é distância de construção mesmo. Sim. Distância de construção. Você não vai construir a parte negativa? Meu amigo, não tem parte negativa no eixo dos tempos. Não tem. Não tem. Agora vamos fazer a distribuição dos valores no eixo vertical ou da posição? Vamos analisar aqui que esses valores devem ser contemplados lá. Não quer dizer que eu tenho que colocar 12, 8, não é nada disso que eu estou falando. É que na hora que eu vou localizar esses valores no eixo vertical, eles devem aparecer. Eu não posso fazer um eixo de 0 a 4, de 0 a 5, porque o 8 não vai poder ser identificado e nem o 12. Então eu tenho que ter pelo menos até o 12, pelo menos. E como é que você vai distribuir o intervalo? Unitário? Pode ser unitário? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pô, eu tenho que subir numa cadeira e fazer o desenho lá em cima. Unitário aqui não vai ser legal. Ou então eu apagaria aqui todo o sistema coordenado aqui e faria ele aqui embaixo. Aí daria certo. Então unitário eu não vou fazendo. Mas esses números aqui são múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então,
Parece ser uma boa ideia. Múltiplos de 2. Então, no primeiro intervalo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Opa! Depois menos 4 embaixo. Menos 2 e menos 4. Parece que os múltiplos de 2 é uma boa pedida. Vamos fazer múltiplo de 3? Besteira. 4. De 4 pode ser, mas você vai ter o 0, 4, 8, 12. Vai ficar muito seco em cima dos próprios elementos que você tem na sua tabela. Eu não acredito que seja legal. Múltiplos de 5 não vai ser legal e assim vai. Então o que o Christian vai fazer? Múltiplos de 2. E múltiplos de 2. Vou pegar minha régua, né, dar uma esticada aqui. Eu usei esse tamanho aqui, ó, de padrão para o eixo dos tempos. Eu preciso utilizar a mesma distância para o eixo das posições? Sim ou não? Responda. 1, 2, 3, responda. É lógico, eu não estou ouvindo vocês agora. Não. Os eixos coordenados, eles são independentes. A única restrição que tem entre eles é que forma um ângulo de 90 graus entre o eixo vertical e o horizontal. Forma um ângulo de 90 graus porque se trata do sistema de coordenadas cartesianas. E se você tivesse o terceiro eixo aqui, ele teria que formar um ângulo de 90 graus em relação aos outros dois. Ele só tem uma chance, ou sair da lousa, ou entrar na lousa. É um sistema 3D. É isso aqui, ó, sistema 3D. Então, a única restrição é que eles devem ter no cruzamento um ângulo de 90 graus e respeitar que os intervalos também devem ter o mesmo tamanho. Não precisa ser o mesmo do eixo horizontal. Se você quiser usar, pode usar, mas eu não vou usar. Se você tem um caderno, você vai usar as linhas do caderno, né? Então, eu vou usar aqui, ó. Eu vou estabelecer essa distância entre os pontos. Então, aqui é 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4. Eu preciso de continuar meu eixo aqui, porque eu vou precisar de mais valores aqui, tá bom? Quando você não faz ele direto, depois fica complicado você estabelecer. Mas tudo bem, a gente conseguiu aqui. Então, olha só, no cruzamento é 0. Aqui, 1. Desculpa, nós fizemos de 2 em 2, não é 1 não. É porque eu olhei aqui e eu acabei usando 1. Mas é 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu poderia ter mais um? Poderia. 14. É legal sempre você ter um ponto a mais. É legal. É a questão de construção e beleza, né? E estrutura. Bom, eu já tenho... Opa, faltou a parte negativa aqui. Menos 2, menos 4. Ok? Beleza. A partir daí? A partir daí, agora, meu amigo e minha amiga, nós vamos construir o gráfico. Construir o gráfico é você fazer a localização dos pontos aqui onde cruzam essas informações. Para o tempo igual a 0 segundos, a posição é igual a 12. No cruzamento dessas informações, no sistema de coordenadas cartesianas, é o ponto que você quer localizar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma coluna extra de identificação. Ponto A tem o par ordenado, lembra do sistema de coordenadas cartesianas? Você pode usar essas propriedades. O ponto A, ele tem o par ordenado 0, 12. O ponto B tem o par ordenado 1 e 8. O ponto C tem o par ordenado 2 e 4. O ponto D tem o par ordenado 3 e 0. O ponto E tem o par ordenado 4 e menos 4. Cristian, você está falando muito em propriedades da reta, da equação da reta, sistema de coordenadas cartesianas, não lembro nada disso. Meu amigo, precisamos fazer uma revisão. Eu preciso dessas ferramentas. Hein? Não dá para gente estudar física sem matemática. Não dá para isso. A matemática é a nossa ferramenta. Os matemáticos me desculpem, mas eles fazem de tudo para trabalhar as ferramentas para a gente. E é isso que está acontecendo. Vamos localizar o primeiro par ordenado? O primeiro par ordenado é 0 e 12. Então, quando o tempo for 0,
e a posição for 12. Então, aqui, ó, em cima do eixo, ponto A, identificamos o primeiro valor. E lembra que ele sai aqui, ó, o meu esboço, sai da posição inicial. Ponto B. O ponto B, Christian, 1 e 8. 1 no eixo horizontal, 8 no vertical. Então, 1 e 8. Esse é o ponto B. Não vou usar a régua para fazer o gráfico, não. Eu quero ter uma visão, uma ideia de comportamento. Se eu quiser um gráfico mais bem elaborado, eu jogo no Excel esses valores aqui, essa tabelinha aqui, meu amigo. Tempo, posição. Joga no seu Excel aí. Vai dar um gráfico parecido com o meu. Confia. Vamos lá. Posição, ponto C. 2 e 4. 2 e 4. Opa. 2 e 4. 2 e 4. Ajuste fino. Esse é o ponto C. Depois, 3 e 0. Opa, inverteu aqui. Para o tempo igual a 3, a posição 0. Em cima do eixo B. E o E, 4 menos 4. Então, aqui, para o tempo igual a 4 segundos, menos 4. D, E. Eu tenho um conjunto de pontos alinhados. Qual é a figura construída? A figura construída será essa daqui. Eu vou usar a própria caneta vermelha. Tudo bem. Então, vai dar esse cara aqui, ó. Faça um pequeno ajuste. Um desenho à mão. Aqui, ó. Faça um pequeno ajuste. Uma reta, meu amigo. Uma reta. E essa reta aqui representa quem? Agora, você escreve aqui bonitinho, ó. Essa reta representa essa equaçãozinha aqui, ó. S igual a 12 menos 4t. Reta S. Olha a equação que representa o movimento. Da equação veio para a tabela, que representa o movimento, que veio para o gráfico, que representa o movimento. Aqui é um estudo de posição em relação ao tempo. Aqui não fala de que a trajetória... Ele falou que a trajetória é retilínea? Não, nem falou que a trajetória é retilínea. O comportamento foi esse. A cada 1 segundo, a posição variou de 4 em 4 metros. A cada segundo, a posição variou de 4 em 4 metros. Isso daí significa somente uma coisa, velocidade constante, meu amigo. Velocidade constante de menos 4 segundos. Velocidade constante de menos 4 metros por segundo. Eu vou deixar aqui como um lembrete. Vou deixar aqui como um lembrete, porque você já poderia ter a ideia do gráfico, o esboço do gráfico antes de fazer o gráfico. Foi isso que eu fiz. Eu já tive um esboço do gráfico antes de fazer o gráfico. Depois eu só confirmei a sacada aqui, tá bom? Então, pessoal, construí o gráfico. O que mais que ele pede para nós? Faça o gráfico dessa função no intervalo de 0 a 4 segundos. Boa. Beleza? Mais um exercício para finalizar? Vamos fazer, então, mais um exercício. O exercício 41. Vamos lá. O exercício 41, meu amigo, ele já me dá o gráfico. Pô, Cristiano, não apaga aí não. Já fiz essa brincadeira com vocês. Se você quiser rever a resolução do exercício, por favor, volte o vídeo. Pessoal, qualquer dúvida, me manda mensagem no chat. Eu tô lá. Vocês não estão sozinhos nessa, não. Me manda mensagem. Cristian, esse exercício... Ou então me fala lá no chat. Adorei. A sua aula é fenomenal, incrível. Puxa, agora eu estou aprendendo física. Manda ver, Cristian. É isso aí. Convencido, né? Não sou convencido. Eu gosto do que eu faço, né? Então, puxa vida, né? A essa hora da noite que eu estou gravando esse vídeo,
e eu estou aqui envolvido com vocês, é prazer, estou sentindo prazer aqui, com certeza estar aqui com vocês, tá bom? Bom, segue o fluxo. Vamos usar essa canetinha agora. Exercício 41. Exercício 41. Ele fala, o gráfico abaixo indica a posição. Bom, ele falou do gráfico abaixo. Então, eu vou copiar primeiro o gráfico abaixo. Posição em metros. O gráfico abaixo. É esse carinha aqui, ó. Gráfico abaixo. No cruzamento 0. E ele me faz o seguinte, ó. Isso daqui. Aí, num determinado ponto aqui. Vou pegar uma outra coisinha aqui, para ficar bonitinho. Vermelho. Aqui. Aqui ele coloca o valor de 30. E aqui ele coloca o valor de... Opa. Aqui ele coloca o valor de... Isso. Eu só estou copiando o gráfico, não estou construindo o gráfico. O gráfico já está pronto. 120. Antes da gente analisar, ler o exercício, olha o visual. Olha que construção maravilhosa. Eu tenho um quadro aqui na mesa. Um quadro. Né, que é uma expressão da natureza. É um quadro de expressão da natureza, onde eu tenho variação do tempo em relação à posição. Onde eu descrevo o movimento de um objeto ao longo do tempo e vou marcando as posições. Isso daqui é uma obra de arte. É uma obra de arte, com certeza. É um quadro. Agora vamos ler o exercício. Um quadro. Eu prefiro mais a Mona Lisa, né? Que aqui você tem um gráfico posição por tempo, você está achando que isso daí é maravilhoso. É maravilhoso, cara. Isso daqui está descrevendo a natureza, o comportamento de um movimento, o elemento que aconteceu em algum momento. O gráfico abaixo indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Deu trajetória. Retilínea. Determine. Olha as informações que ele me deu. Ele falou que o gráfico abaixo indica a posição de um móvel. Então, a posição de um móvel, a posição dele, 120 metros. No decorrer do tempo. Então, o tempo foi variando. Cada valorzinho do tempo tem um valor de posição correspondente. Lembra daquela questão de variável independente com a variável dependente? Independente, dependente. Então, para cada valor do tempo, eu tenho um valor de posição correspondente, inclusive depois do 30 também. Ok? E ele fala que a trajetória é retilínea. Especificou a trajetória retilínea. Legal. Determine. Opa! Agora é pressão, hein? Determine a velocidade do módulo. Vamos lá, hein? Letra A. A velocidade do módulo. Letra B. A função horária da posição em função do tempo. Ele quer a equação. Ele quer, é assim que a gente escreve, a posição ou a função horária da posição em função do tempo. É assim que você escreve, hein? Posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Essa é a equação horária da posição em função do tempo. Só isso que ele pede. Só isso, Cristian. Só isso que ele pede, meu amigo. Só isso que ele pede. Mas vamos lá. Olha, a letra A tem vários jeitos de você resolver a letra A. Né? Ele não me fala mais nada, né? Tudo bem. A letra A tem várias formas de você resolver a letra A. Eu vou escrever aqui, ó. A letra A, ele pede a velocidade. E a letra B, ele pede a função da posição em relação ao tempo. Porque eu vou começar a letra A aqui, tá bom? Velocidade. Velocidade, beleza?
como é que eu calculo a velocidade? Até agora, qual foi a equação de velocidade que você conhece? Qual é a equação da velocidade que você conhece até agora? Isso para mim. O quê? Deslocamento por tempo. Variação da posição em relação ao tempo. Velocidade é deslocamento em relação à variação do tempo. O que significa? Que eu preciso da posição final inicial, do tempo final inicial. Eu preciso de 4 valores. 2 de posição, 2 do tempo. Olha para o meu gráfico. Eu consigo identificar esses valores? Consigo. Primeiro ponto, inicial. Segundo ponto, final. Então, eu tenho condições iniciais e finais descritas no próprio gráfico. Eu não sei o que acontece antes, porque o tempo não pode ser negativo. Então, começa aqui, a posição inicial. Tempo inicial ligou o cronômetro. Aqui é a posição inicial. Tempo inicial. Posição inicial, 0 metros. Tempo inicial, 0 segundos. Então, aqui é o início. Aqui é o final. Posição final, 120 metros. Tempo final, 30 metros. Então, em relação à posição, 120 menos 0. Tempo, 30 menos 0. Qual é o valor da velocidade? 120 dividido por 30. 120 dividido por 30. Ah, porque já vai pegar a calculadora de novo. Vou pegar, cara. Qual o problema? 130 dividido. Enquanto eu pego a calculadora para fazer a conta, você já estava fazendo antes. Eu estou te dando um tempinho para você, né, degustar, né? Você degustar a nossa aula. Eu estou te dando um tempo para você degustar a nossa aula. E você vai degustando, vai fazendo as continhas, vai se desenvolvendo. Enquanto eu estou falando, eu não estou perdendo meu tempo. Eu estou dando um tempo para você entender, compreender, processar as informações que eu discuti com vocês agora. 120 dividido por 30. 4. Qual a unidade de medida aqui? Metro por segundo. Metro por segundo. 4 metros por segundo. Beleza? E na letra B, ele pede a equação, a função horária da posição. Posição em função do tempo. Christian, mas eu sei já qual é o comportamento, né, ou o jeitão da equação padrão. Você sabe do movimento uniforme? Você já sabe? Por que eu sei que é movimento uniforme? Uma reta. Posição por tempo, movimento uniforme, velocidade constante. Eu nem comentei com vocês, mas aquela velocidade constante. Por quê? O movimento que é descrito, posição por tempo, e o gráfico é uma reta, não tem outro. Movimento uniforme. Acabou. Velocidade constante. Então, a equação que a gente vai usar é a equação padrão? Sim. S é igual a posição inicial mais VT. Na equação de movimento, quais são os valores constantes que a gente tem na equação e quais são os valores variáveis? Os valores variáveis é posição e tempo. Os valores constantes, posição inicial e velocidade. Você sabe a posição inicial? A posição inicial, quando começa a análise do movimento. Posição inicial igual a 0. Eu já vou substituindo aqui junto, hein? S igual a 0 mais a velocidade. A gente calculou na letra A. 4t. Essa equação que eu quero? Não é essa equação. Porque tem um zero, tem um elemento neutro na equação. Então você vai acabar excluindo, né? 0 mais alguma coisa é alguma coisa. Então a equação descrita para o seu movimento é essa daqui, ó, 4t. E você escreve assim, ó, Sistema Internacional. Olha que legal, bonitinho. Essa é a equação que descreve o seu movimento. É verdade ou mentira? Aquela equação descreve esse movimento? Como é que eu sei que aquela equação descreve esse movimento? É quando aquela equação consegue reproduzir esse movimento. Aquela equação tem que reproduzir esse movimento. Como é que eu vou fazer para reproduzir o movimento? Aqui eu tenho 2 pontos conhecidos para tempo. 0 e 30. Vou substituir na equação.
para tempo igual a 0 segundos, eu estou fazendo uma verificação, viu, meu amigo? Porque às vezes a gente pode errar. A gente pode errar às vezes. Então, antes, né, vamos confirmar direitinho. Vamos ver se a equação o físico tem que fazer assim sempre. Ele estuda um determinado fenômeno, tenta descrever aquele fenômeno através de um gráfico ou tabela, tenta desenvolver uma equação. Depois você pega essa equação e tenta reproduzir o movimento. Se você conseguiu reproduzir o movimento, aquela equação está válida. Se você não conseguiu reproduzir o movimento, aquela equação não está válida. Você tem que fazer a verificação. Verificação. S é igual, para o tempo igual a 0 segundos, eu substituo aqui 0 vezes 4. Quanto que vai dar a posição? 0. Então, para o tempo igual a 0 segundos, posição igual a 0 metros. Confere aqui no gráfico. Para o tempo igual a 0 segundos, posição igual a 0 metros. Primeiro ponto. Ok. Tique. Dá um tique assim. Vamos fazer o outro. Próximo. Para tempo igual a 30 segundos. Posição 4 vezes 30. Quanto que dá 4 vezes 30? Então, para o tempo igual a 30 segundos, a posição é igual a 120 metros. Para o tempo igual a 30 segundos, 120 metros. Para o tempo igual a 30 segundos, 120 metros. Fechou. Fenomenal. Para esse intervalo de tempo de 0 a 30 metros, de 0 a 30 segundos, a posição variou de 0 a 120 metros. A equação que descreve esse movimento é essa equação 4T. Entenderam, meu amigo? Entenderam, meu amigo? Por favor, confere comigo, verifica as contas que eu fiz, analise direitinho. Fechamos aqui o exercício número 41. Puxa vida, que fenomenal, legal demais. Conseguimos então fazer 3 exercícios diferentes para a gente analisar e poder entender o movimento uniforme, tá ok? Dá uma revisão na matéria, assista o vídeo novamente sobre o movimento uniforme, tá ok? Por favor, dá uma olhada nos exercícios. Tem outros exercícios relacionados, mas esses exercícios, o 23, o 33 e o 41, o objetivo era discutir propriedades sobre o movimento uniforme. Resolução do exercício para ajudá-los a entender, né, o movimento uniforme. Nesse caso aqui, ele me deu um gráfico e eu tirei as informações desse gráfico, obtive tanto o valor da velocidade e como a equação que descreve este fenômeno. A partir do momento que essa equação descreve esse fenômeno, eu fiz uma prova, verifiquei o comportamento e os dois elementos bateram. Tique. Tá ok, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais de física e vamos seguir o jogo, tá ok? Um grande abraço para vocês. Estou no chat. Manda mensagem para mim. Christian, eu entendi tudo que você falou, então fala para mim, cara. Escreve lá, Christian, ok, entendi tudo. Legal. Não entendi nada. Legal, legal. A gente vai tentar suprir essa necessidade. Mas o legal é saber o que está acontecendo com você. Eu preciso saber o que está acontecendo com você, tá bom? Um grande abraço a todos, foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula. Valeu? Um abraço.